Então, eu tentei fazer isto em casa porque aqui está um bocado de barulho e eu estou um bocado constipado, mas olhem, é o que se arranja. Então, para fazer um teste T, nós temos que garantir que a nossa variável dependente segue uma distribuição normal. Sigam o, email, o vídeo sobre isso que também está aqui nesta playlist. Mas, portanto, eu vou assumir para este exemplo que nós temos uma distribuição normal, ok? Pode não ser verdade, mas como eu consegui fazer na mesma teste, o que eu quero é que vocês percebam como é que ele é feito. Então, para fazer um teste T, eu tenho que garantir que a minha variável independente tem dois níveis e apenas dois níveis. Ou seja, por exemplo, no caso do sexo, se vocês virem aqui, eu vou aos valores e se for aos valores eu percebo que tenho 3. Então, eu em teoria não consigo fazer um teste T com esta variável porque eu teria que usar masculino, feminino e este outro. O que é que eu posso fazer? Posso tentar encontrar aqui outra variável que dê, mas vamos imaginar que eu quero mesmo fazer um teste T com o sexo. Eu posso fazê-lo. A única coisa que eu tenho que dizer é ao SPSS, olha, eu quero comparar o 1 com o 2. Eu quero comparar o masculino com o feminino. Posso fazer outra coisa, que é arranjar a maneira de tirar estes dados, mas isso acaba por ser permanente, ou mais ou menos permanente, na base de dados. Há maneiras de não ser, mas é mais um passo que não é preciso que vocês façam. Eu já vos vou explicar porquê. Portanto, nós vamos fazer diferenças aqui do sexo em relação, por exemplo, a uma destas variáveis dependentes. Vamos imaginar atitudes sociossexuais. Vamos ver se há diferenças. Então, começamos no Analyze. Depois vamos a Compare Means. Em alguns casos vai aparecer Compare Means, outros é Compare Means and Proportions, depende da vossa versão do SPSS. E a seguir vamos em Independent Samples T-Test. Há outros testes T que não são de amostras independentes, por exemplo, o One Sample e o Paired Sample, mas o One Sample é quando nós estamos a comparar os dados de uma amostra em relação a um valor padrão. É, por exemplo, o exemplo do teste de QI. O Paired Samples é quando eu estou a comparar uma amostra com ela própria noutra altura no tempo. Por exemplo, se eu estivesse a ver as vossas notas na frequência 1 e compará-las com a frequência 2 para ver se elas eram significativamente diferentes em termos de turma. Eu consegui fazer isto aqui no Paired Samples. Não faz parte da matéria do OC e, portanto, vamos olhar para Independent Samples, que é quando nós temos amostras independentes, isto é, que as pessoas que pertencem a um grupo não podem pertencer ao outro. Por exemplo, pessoas do sexo masculino não podem pertencer a pessoas do sexo feminino, em termos de grupos no SPSS, e portanto eu garanto que quem está num não está no outro. Isto é isto que se diz que é uma amostra independente. Portanto, vamos lá, amostras independentes. E aqui isto funciona para quase tudo o que é testes deste género, e que nós vamos ver neste testes T, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e Gianova. A estrutura da janela é a mesma. O que eu fiz aqui foi Display Variable Names, mostrar os nomes das variáveis no lugar da descrição, que é o que está aqui, portanto, para mostrar só o que está aqui, porque é mais fácil de ver. Então, na variável de teste, vamos colocar a nossa variável dependente, que tínhamos dito que era a atitude. Na variável de grupo, que às vezes aparece como factor, vamos pôr a nossa variável que tem grupos, que é o sexo. No caso do teste T, ele pergunta, então, mas tu queres comparar o quê com o quê? Se vocês puserem aqui uma variável que só tem 2, é fácil, porque vocês só têm que ver aqui qual é o número que vocês deram a cada valor e colocá-lo aqui. Esta tem 3, mas é a mesma coisa. O que eu estou a dizer é, eu quero comparar 1 com o 2. E então ele vai ignorar a existência do terceiro grupo e vamos poder fazer um teste T. Em opções não precisam fazer nada, em Bootstrap também não. Portanto, o teste T é só isto. Façam paste e sigam viagem. Portanto, para correr da sintaxe, selecionem o teste e cliquem aqui no Run. E está feito. Então, o que é que nós devemos olhar? Primeira coisa, devemos olhar sempre para este tipo de análises, é para alguma coisa que nos fale sobre os pressupostos, porque é isso que nos diz se nós podemos interpretar coisas ou não. Então,
O pressuposto, neste caso, é da homogeneidade de variâncias. Nós conseguimos olhar para o teste Levine, que é o que acontece desta linha maiorzinha para trás. Portanto, estas duas coisas referem-se ao teste Levine. E o teste Levine diz-nos, ok, este é o valor de significância do teste. Se for significativo, eu leio a linha de baixo. Se for não significativo, eu leio a linha de cima. O que eu estou a dizer é, se for significativo, não há homogeneidade, e portanto eu tenho que ler a linha de baixo que diz que não assumimos homogeneidade. Se for não significativo, lemos a linha de cima, porque podemos assumir que há igualdade de variâncias. Este valor, apesar de ser arredondado a 0.05, nós normalmente olhamos para isto e dizemos que é inferior a 0.05 e, portanto, podemos olhar para a linha de baixo e não a linha de cima. Na linha de baixo há uma série de valores que vocês vão precisar, mas a primeira coisa que devem olhar logo é para o vosso valor de P, ou o valor de significância. Aqui aparece significância e depois aparece 2 P's. O two-sided é o que nós costumamos usar em psicologia. One-sided assume uma coisa que nós não falamos e, portanto, olhem sempre que é two-sided ou two-tailed, às vezes aparece two-tailed, e o valor que aqui aparece é que é significativo. E, portanto, se é significativo, e é significativo porque o valor é inferior a 0.05, significa que nós dizemos que há diferenças. Há diferenças em quê? Naquilo que nós estamos a comparar. O que nós estamos a comparar é o sexo, naquilo que é a atitude sociossexual. Então, com isto, eu consigo dizer há uma diferença de sexo. Agora, onde é que ela está? Para isso, eu vou ter que ir ver as médias. Mas elas estão aqui, porque o teste T também exporta sempre as médias, as descritivas. Então, nós olhamos para o sexo masculino e vemos que a média é de 5.94 e o sexo feminino tem uma média de 4.35. E, portanto, nós sabemos que há uma diferença, porque o teste T já nos disse isso. E quando olhamos para as médias percebemos quem tem mais. Portanto, neste caso, nós sabemos que o sexo masculino tem, em média, mais atitudes sociossexuais, ou pelo menos tem mais pontuação neste fator, em relação ao sexo feminino. Como é que isto... como é que nós podemos escrever isto? É simples. Isto é tudo simples, depois de saber. Escrevem em relação, ou podem dizer, existem diferenças quanto ao sexo do participante, até melhor, existem diferenças nas atitudes sociossexuais em que participantes do sexo masculino têm significativamente mais atitudes sociossexuais que os participantes do sexo feminino. E depois aqui tenho que colocar a estatística do teste. A primeira coisa é qual é o teste. Neste caso é um teste T. Escreve-se T. Depois abrimos parênteses para colocar os graus de liberdade. Os graus de liberdade são o DF, ou aparece Degrees of Freedom, neste caso aparece DF. Olhamos para aqui para a tabelinha e lemos a linha correta, que é de baixo, é 28.04. Fechamos parênteses. Abrimos o igual. Igual, vamos olhar para o valor de T. O valor de T está aqui. Às vezes aparece statistic, no lugar de aparecer o nome do teste. É 2.54. E a seguir, o valor de P, que está aqui, é 0.02. No teste T, basta fazer isto, ok? Depois só não se esqueçam de pôr as coisas direitinhas em termos de normas da APA. Agora, o que é que está a faltar aqui? Claro que, só para ser um bocadinho melhor para vocês perceberem melhor.
Então, faltam as médias, porque vocês estão a dizer que os do sexo masculino têm mais, mas é importante vocês porem as médias para as pessoas perceberem o com mais. Então, o que eu gosto de fazer é fazer assim, porque é mesmo junto à categoria que eu estou a dizer, portanto, sexo masculino, a seguir logo ponho a média, 5.94, vírgula, G padrão. Se quiserem escrever em português, podem escrever. Eu prefiro escrever em inglês. Em português seria DP, no lugar de ser SD, e não seria ponto, seria vírgula. E depois a mesma coisa, mas para o sexo feminino. E aqui é 4.35 e o SD é 2.18. Mais uma vez, eu estou a ir buscar estas informações à minha tabela das médias, que estão aqui. E está feito. Isto é a conclusão que a gente tira. Há uma diferença, que está aqui. Esta diferença refere-se a um teste T, com este valor e com estes graus de liberdade. A diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino, e neste caso o sexo masculino tem 5,94, o sexo feminino tem 4,35, e por isso é que eu posso dizer que tem mais, a parte do significativamente vem daqui. E este é o processo igual para os restantes testes, ok? Teste é isto.